igreja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Podem sentar. Muito obrigado, atenção dispensada à poderosa e gloriosa palavra de Deus. Vou estar seguindo nessa manhã mais um ritmo de ensino do que um ritmo de pregação. Eu gostaria que, na medida do possível, quem desejar acompanhar a exposição desse texto do capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro, mantenha as suas Bíblias abertas. No livro do Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, Deus prometeu a Israel que eles seriam para ele sua propriedade peculiar dentre todos os povos, reino de sacerdote e nação santa. Mas nesse texto, o apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja primitiva, a quem Paulo chamou de uma das colunas da igreja em Gálatas 2 e 9, traça um paralelo com o texto de Êxodo e nos mostra que, em razão da desobediência de Israel, esses privilégios anteriormente conferidos a Israel foram então passados à igreja. A igreja é hoje o que Israel deveria ter sido. Ela é o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real e escolhida. Isso não significa que Deus rejeitou a Israel, que Deus não tem mais compromisso com Israel, pois as profecias nos dizem que Deus voltará a tratar com Israel. E segundo o nosso entendimento escatológico, isso começará logo após o arrebatamento da igreja. Neste versículo, Pedro volta a falar do contraste entre crentes e incrédulos tratados no versículo 7. Em outras palavras, quando Pedro diz, vós, porém, ele está dizendo, vocês, ao contrário dos incrédulos, são nação santa. Ao contrário dos demais que não creem, que são desobedientes, vocês são raça eleita. Raça que ressalta a ideia de novo nascimento, pois somente através do novo nascimento nos tornamos povo de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 23. Mas é interessante que neste versículo, versículo 9, o apóstolo Pedro, ele apresenta aqui os privilégios que nós como igreja recebemos através de Cristo, da graça de Deus. E o primeiro privilégio que nós recebemos, Pedro diz que nós somos a raça eleita. Deus divide a raça humana em três povos, em três grupos: judeus, gentios e a igreja. E Paulo disse que de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um, ou seja, a igreja, a quem Pedro chama aqui de raça ou geração eleita.
Deus escolheu Israel dentre todas as nações para ser seu povo peculiar, seu povo exclusivo. Assim também Ele escolheu pessoas dentre todas as nações para formar a sua igreja. Deus não escolheu Israel porque Israel era um grande povo, assim, mas porque o amava. Assim também Deus não nos escolheu por causa dos nossos méritos, por causa dos nossos merecimentos. Deus nos escolheu por causa do seu amor e da sua graça. Jesus disse no capítulo 15, versículo 6 de João: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós estamos aqui nesta manhã porque o Senhor nos escolheu, e Ele nos escolheu por causa da sua graça e do seu amor. O entendimento de que os cristãos formam uma nova raça, diferente de judeus e gentios, levou a igreja, ao longo de sua história, a enfrentar críticas, oposição, perseguição e até mesmo a ser acusada de ser antissocial. A autocompreensão da igreja primitiva como nação santa é atestada pela força empregada contra ela pelo Estado romano. O fato da igreja ser diferente, o fato da igreja não ser como o mundo, tem feito com que o mundo se levante contra a igreja, embora a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas Jesus disse que se o mundo nos odeia, se o mundo não gosta da igreja, é porque nós não somos desse mundo. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, essa questão da igreja ser raça eleita, de ser diferente, de ser escolhida por Deus, de ser separada, de ser santa, tem feito com que a igreja seja então perseguida. Mas Jesus já havia nos advertido que é porque nós não somos desse mundo, a nossa pátria está nos céus. Segundo o privilégio que Pedro destaca aqui, que nós recebemos, nós somos então sacerdócio real. Sacerdócio real. Nesse contexto de sacerdócio real, esse contexto de sacerdócio real é extraído do capítulo 19, versículo 6 do livro do Êxodo, onde fala de sacerdócio real que pertencia, ou então que pertence ou serve ao rei. Real fala da existência de um reino e de um rei. O Messias, conforme Zacarias 6:13, seria tanto sacerdote como também rei. E segundo as profecias, o legítimo rei, ele viria da tribo de Judá, conforme Gênesis capítulo 49, e seria também um descendente da casa de Davi. Jesus, ele era da tribo de Judá e também o descendente de Davi, portanto, o legítimo rei. Mas para alguém ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Como então ele poderia ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Ele era rei, conforme a profecia, da tribo de Judá, era descendente da casa de Davi, mas ele não era da tribo de Levi. Como poderia então ele ser sacerdote? O escritor aos Hebreus esclarece essa questão e ele diz que Jesus é sacerdote de uma ordem superior à ordem de Arão. E eu não sou muito disso, mas eu gostaria de nesta manhã, se você pode, pergunte para o irmão que está do seu lado, diga assim: como você pode ser sacerdote se você não é da tribo de Levi? Responda para ele, diga: eu sou de uma ordem superior. Glória a Deus, eu sou da ordem de Melquisedeque. Jesus é da ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Agora, meus queridos irmãos, no Antigo Testamento, reis e sacerdote, eles exerciam funções distintas. Um exemplo disso é Uzias, no capítulo 26 de 2 Crônicas, que quis exercer uma função que não lhe cabia. Essa união de reino e sacerdócio, ela estava reservada para Cristo. Jesus é o nosso rei
e sumo sacerdote. Em razão do fato de estarmos em Cristo, participamos do seu reino e do seu sacerdócio. Como sacerdotes reais, estamos aqui para servir o Rei e sumo sacerdote Jesus Cristo. Neste capítulo, os cristãos são chamados de sacerdotes santos. No versículo 5, os cristãos são chamados de sacerdotes santos. E no versículo 9, os cristãos são chamados de sacerdotes reais. Como sacerdotes santos, nós entramos na presença de Deus e oferecemos sacrifícios espirituais. O Novo Testamento nos ensina que esses sacrifícios espirituais é tudo aquilo que nós fazemos para Deus em obediência à sua vontade, com a ajuda do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a diferença entre sacerdócio santo e sacerdócio real, nós podemos ilustrar com Paulo e Silas em Atos 16, quando por volta da meia-noite, Paulo e Silas, como sacerdotes santos, ofereceram sacrifícios de louvores a Deus, mas como sacerdotes reais, eles pregaram ao carcereiro de Filipos, expandindo o reino de Deus. Como sacerdotes, nós podemos chegar à presença de Deus por meio de Cristo. Esse é mais um dos privilégios que Pedro destaca aqui, que hoje nós temos como igreja. Nós podemos chegar à presença de Deus através de Cristo. E como sacerdote, podemos oferecer sacrifícios espirituais. Terceiro privilégio, nós somos nação santa. Nós fomos chamados por um Deus santo para sermos santos. A Bíblia diz: sede santos porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Assim como Israel deveria ser diferente de todas as nações, a igreja como nação santa também é diferente de todos os outros povos. Fomos escolhidos e separados por Deus a fim de pertencermos exclusivamente a Ele. O desejo de Deus é que a igreja seja conhecida por sua santidade. O desejo de Deus é que a sua igreja seja conhecida por sua santidade, por ser luz deste mundo. O quarto privilégio, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A ideia aqui é de uma propriedade que o próprio Deus adquiriu para si mesmo. Antes de sermos salvos, pertencíamos a Satanás, mas agora somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. O próprio Pedro, no capítulo 1, verso 18, ele disse que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro perfeito e sem mácula. E lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala do cordeiro que foi morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te comprou, Deus te resgatou. Você é do Senhor. Quem aqui é do Senhor, glorifique a Deus. Eu estava até me lembrando de uma ilustração, acho que eu li isso num livro da Etade, do mercado de escravos. Jesus chegou para nos comprar e nós éramos escravos do pecado. Existia ali um senhor que dominava sobre aquele lugar chamado Satanás. E quando Jesus veio para nos comprar,
A ilustração diz que Satanás disse: Jesus, mas não é preço de ouro, não é preço de prata, é preço de sangue. E Jesus disse: não importa, para comprar o João, para que o João seja meu, para que o Pedro seja meu, para que o Antônio seja meu, para que o pastor Paulo seja meu, eu o comprarei com meu próprio sangue. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Salvação é isso. Salvação é transferência de senhorio. Antes nós servíamos a um outro Senhor quando não éramos salvos, mas hoje nós servimos ao Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Em quinto lugar, Pedro fala da nossa missão no mundo. Eu preciso que os irmãos tenham bastante atenção, porque eu estou correndo aqui para não passar 1 minuto do tempo que me foi estipulado. Em quinto lugar, Pedro fala da nossa missão no mundo. Após ele falar aqui dos privilégios que nós temos como igreja, ele fala também da nossa missão. Nós recebemos privilégios, recebemos a missão de anunciar, em primeiro lugar, anunciar as grandezas e os feitos maravilhosos de Deus. Ele fala aqui da missão da igreja. Nós fomos salvos pela graça para a sublime missão de anunciar as grandezas e os feitos maravilhosos de Deus, tais como vida, morte e ressurreição de Cristo e transformação de vidas. Deus enviou seu Filho, morreu por nós, ressuscitou, e Deus tem transformado vidas, e por isso nós estamos aqui. São feitos grandiosos e maravilhosos pelos quais devemos glorificar a Deus. Em segundo lugar, devemos anunciar as virtudes de Deus, como poder, glória, sabedoria, graça, misericórdia, santidade, bondade e amor. Nós fomos salvos para anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus e as virtudes de Deus. Pedro nos dá 2 motivos porque devemos anunciar. Primeiro, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu devo anunciar as grandezas de Deus? Porque ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro descreve a nossa salvação de forma figurada como passar das trevas para a luz. Ele é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e essa é uma das razões para nós anunciarmos as grandezas de Deus. Em segundo lugar, quem tem consciência de que foi resgatado do poder das trevas, que recebeu uma nova vida em Cristo, tendo nascido de novo, não pode ficar em silêncio. Se você tem consciência de que Deus te salvou, que você nasceu de novo, que você foi resgatado, você não pode ficar em silêncio. É necessário que nós, como sacerdotes, anunciemos então as grandezas e maravilhas de Deus. Em segundo lugar, por que devemos anunciar? Porque Ele mudou a nossa vida. Veja o que diz o versículo 10 na sequência do versículo 9. Antes vocês nem sequer eram povo, Pedro está dizendo. O que nós não éramos e agora o que nós estamos sendo. Os privilégios que nós recebemos. Ele disse: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Pedro faz aqui um forte contraste entre o passado e o presente dos cristãos. É o que nós éramos e o que hoje nós somos em Cristo. Ele nos convida a olhar para o que nós éramos e para o que hoje nós somos: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por meio de sua conduta, os cristãos devem testemunhar que são filhos da luz. E esse texto já foi citado aqui na palavra do pastor Osiel: que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A vontade de Deus para nós é que resplandeça a luz do Espírito Santo nas nossas vidas,
para que a igreja resplandeça como luz, a fim de que eles possam ver a nossa luz e possa glorificar a Deus através do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa conduta, da nossa santidade, do nosso proceder, do nosso compromisso com Deus. As pessoas possam olhar e ver que somos diferentes, que somos uma nação santa, que somos sacerdotes reais, e o nome do Senhor será glorificado. É importante observarmos ainda que todo esse contexto enfatiza a importância da unidade da igreja. Eu disse que todo esse contexto enfatiza a importância da unidade da igreja. Uma nova raça, uma nova nação, um novo povo, uma nova comunidade de sacerdotes, tudo isso fala da unidade da igreja. Pertencemos todos à mesma família, a família de Deus. Somos todos pedras vivas no mesmo edifício. Somos todos sacerdotes e servimos ao mesmo reino. Somos todos povo de Deus e nação santa. Somos todos habitação de Deus e pertencemos todos à mesma pátria, a pátria celestial, da qual Paulo escreveu em Filipenses 3:20, que a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja precisa permanecer unida. A união da igreja, a comunhão da igreja foi o segredo do crescimento dela desde o seu início. A Bíblia diz lá em Atos 1:14 que as mulheres apóstolas permaneciam unidos, unânimes em oração. Em Atos 12:42 a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações dos santos e no partir do pão, falando da comunhão da igreja. Em Atos 4 a Bíblia diz que era um coração e alma da multidão dos que criam. Lá em 1 João a Bíblia diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus nos chamou para sermos um só povo, uma só nação, e por isso nós devemos viver em união. Agostinho disse que nas coisas essenciais, unidade; nas coisas secundárias, liberdade; e em todas as coisas, caridade, amor. Nós precisamos permanecer unidos, porque Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. E à medida que a igreja permanece em união, o nome do Senhor é glorificado e o Espírito Santo opera. Porque o Espírito não opera onde há contenda. Agora, meus irmãos, devemos observar que, embora o plano de Deus incluísse toda a nação de Israel como reino sacerdotal, isso não impediu o estabelecimento mais restrito do sacerdócio de Arão e seus filhos. Toda nação, todo grupo de pessoas precisa de alguém que assuma posição de liderança. Não é diferente com a igreja, pois um povo sem liderança é como um barco sem leme. Essa igreja que o Senhor comprou, resgatou, essa igreja que é sacerdócio real, que é nação santa, que é povo escolhido, ela precisa de liderança, precisa de pessoas levantadas por Deus para liderá-la. E aqui nós entramos nessa segunda parte, que é liderança. O tema da nossa programação é liderança e sacerdócio. Na parte de sacerdócio, expliquei aqui expositivamente o que o texto de Pedro fala sobre os privilégios que nós recebemos. E agora, sobre liderança, gostaria de falar de algumas qualidades que o líder cristão precisa ter. Mas antes, queridos irmãos e pastores presentes, liderar é a habilidade de influenciar, motivar e inspirar pessoas. Liderar é a habilidade de influenciar, motivar e inspirar pessoas.
Habilidade se adquire mediante estudo e preparação adequada para desenvolver a capacidade de liderar. Habilidade se adquire com estudo, com busca de conhecimento. Influenciar é o poder de convencer e persuadir as pessoas sob sua liderança a fazerem as coisas de modo espontânea e prazerosa. Liderar é exercer influência. E aqui há uma diferença entre o líder e o chefe. O líder é aquele que exerce influência sobre os seus liderados, e os seus liderados o seguem em razão desta influência que ele exerce. Qualidades de um líder cristão. Em primeiro lugar, o líder precisa ter visão. Visão é a capacidade de percepção e discernimento que o líder tem do futuro e da vontade de Deus. Um líder sem visão não tem poder de ação. Um líder sem visão não tem poder de ação. Eis aí uma das importâncias do porquê o líder precisa ter visão. A visão do líder pode ser entendida de duas formas: pessoal e corporativa. Pessoal, o líder precisa ter uma visão clara do trabalho que pretende fazer, deve estar convicto desse trabalho que ele precisa fazer. E corporativa, o líder precisa passar essa mesma visão para os seus liderados. Quando digo que o líder precisa ter visão, quero dizer com isso que o líder precisa ter um alvo, um propósito, objetivos pré-estabelecidos. Esses objetivos devem estar de acordo com a vontade de Deus. As prioridades do líder cristão precisam ser prioridades bíblicas. As prioridades do líder cristão precisam ser prioridades bíblicas, precisam estar em conformidade com a vontade de Deus. Tiago escreveu dizendo que nós pedimos e muitas das vezes não recebemos porque pedimos mal, porque não está dentro da vontade de Deus. João também escreveu dizendo que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Nós, como líderes cristãos, as nossas decisões, nossas atitudes devem estar em conformidade com a vontade de Deus. Jesus sabia qual era a sua missão, o seu propósito. Ele tinha um objetivo e estava focado nisso. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, disseram: você não pode entrar na casa de Zaqueu, ele é um pecador. Jesus não deu ouvidos, porque ele sabia que a sua missão, que o seu propósito, que o seu objetivo era salvar os pecadores. Jesus sabia tanto da sua missão, que ele disse lá em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. E essa é a missão do ladrão, mas a minha é: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus estava convicto do seu propósito e do seu objetivo. O líder precisa estar convicto do seu propósito, do seu objetivo. Paulo foi um líder visionário. Ele tinha um propósito: evangelizar o mundo de seu tempo, e manteve-se firme nessa missão até sua morte. Quando você estabelecer um propósito, quando você decidir o alvo, sua mente projetará um mapa para alcançá-lo, disse o Dr. Mike Mondock. O líder precisa saber ouvir. John Maxwell diz que os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Ouvir é a melhor maneira de aprender. Tem gente que só consegue falar, ele não consegue ouvir, ele não consegue parar para ouvir. Tem uma coisa que eu admiro muito no pastor Paulo: quando a gente vai conversar com ele, ele fica ouvindo. Ele fica ouvindo. E essa é uma grande qualidade de um líder. Um líder precisa saber ouvir. Muitos líderes não sabem ouvir porque pensam que falar é mais importante do que ouvir. Esqueceram de ler Provérbios 17:28. Porque o líder precisa saber ouvir, porque é ouvindo que se toma conhecimento do que se passa com seus liderados. Porque os líderes desejam ser ouvidos, os liderados desejam ser ouvidos, respeitados e compreendidos. Quando o líder não sabe ouvir, acaba prejudicando o relacionamento entre ele e seus liderados.
Pois quando os liderados deixam de acreditar que seu líder os ouve, passa a procurar por alguém que os faça. As pessoas têm necessidade de atenção, de serem ouvidas, e o líder precisa ouvir, até porque ouvindo se evita o avanço de muitos problemas. Muitos problemas seguem, porque muitas das vezes a gente não parou para ouvir. Então o líder, ele precisa saber ouvir. Terceiro lugar, o líder deve ser coerente. O apóstolo Paulo, ele disse, o líder deve ser coerente com o que ensina, não deve abraçar em secreto o que denuncia publicamente. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ser coerente é pregar o que vive, é viver em conformidade com o que prega, é viver o evangelho de Cristo. O líder precisa ser coerente. Em quarto lugar, o líder precisa ser íntegro. Íntegro é ser honesto, incorruptível, sincero e fiel. E quando falamos de integridade, eu sempre venho à minha mente o exemplo de Jó. O líder deve ser uma pessoa íntegra, de bom caráter, confiável, de boa reputação. Você é alguém de bom caráter, você é alguém de boa reputação, você é alguém que as pessoas confiam em você. Porque o líder precisa ser alguém em que as pessoas confiam. Porque através dessa confiança que as pessoas têm em você, você consegue exercer influência sobre elas e assim liderá-las. Tenhamos muito zelo com a nossa vida moral, com a reputação manchada. Uma reputação manchada só poderá ser restaurada depois de uma longa viagem no caminho da integridade. Como viver com integridade? Evitando fazer o que a palavra de Deus desaprova, evitando fazer com que qualquer coisa diminua o seu valor, evitando se comprometer com coisas erradas, evitando fazer qualquer coisa que o torne vulnerável a Satanás. O líder, ele deve ser ético. O líder deve ser ético. Ele deve exercer ética com os colegas de ministérios. Até porque eu disse aqui que nós somos um só povo. Nós somos uma só família. Devemos viver em unidade, devemos viver em comunhão, devemos viver em amor. Então nós precisamos exercer essa ética para com os nossos colegas. E aqui eu me lembro da ilustração das 3 peneiras de Sócrates. Um discípulo de Sócrates foi falar para ele acerca de um amigo de Sócrates. E quando ele se aproximou para dizer: Sócrates, eu tenho uma coisa a te dizer de um amigo seu. Sócrates perguntou: o que você tem a me dizer? Já passou pelas 3 peneiras? Eles: quais peneiras? Em primeiro lugar, a peneira da verdade. O que você tem a dizer do meu amigo é verdadeiro? Ele começou a gaguejar ali. Já passou pela segunda peneira? Qual? A peneira da utilidade. O que você tem a dizer é algo que surtirá utilidade, é algo que vai ter benefício. E aí ele passa pela terceira peneira. A terceira peneira, o que você vai dizer, é algo que você gostaria que dissesse de você. Quando ele passa a pensar que o que ele ia dizer, ele não tinha certeza de que era verdade. Ele não tinha certeza que aquilo ali era algo que ia surtir um efeito positivo e que não era algo que ele gostaria que falassem deles. Ele então desiste de falar. Muitas das vezes, se nós passássemos as coisas por essas peneiras, nós deixaríamos de passar histórias inverídicas para frente e prejudicar amigos, irmãos, companheiros nossos. Então o líder precisa ter ética. O líder precisa ter ética em relação aos seus superiores. Precisamos respeitar, honrar os nossos superiores. Precisamos entender que nós estamos debaixo também de liderança. E nós precisamos honrar aqueles que lideram sobre nós. E aqui nesse ponto eu quero abrir um parênteses, não vai dar mais para seguir, só para dizer quando eu falei aqui honrar aqueles que lideram sobre nós, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que tem sido uma bênção para a minha vida e para o nosso ministério. É alguém que Deus tem usado para nos abençoar. E eu quero também louvar a Deus pela vida de uma outra pessoa aqui,
que quando eu era novo convertido e eu estava lá em Imperatriz, naquela convenção em que houve o desmembramento da Comadésima, naquela época eu estava lá e eu vi um pastor que hoje está aqui. Esse pastor estava falando lá no plenário convencional e eu achei tão bonito aquilo, a forma como ele falava, a forma como ele dominava o conhecimento, a forma como ele expunha a situação. E eu falei para o pastor que estava do meu lado: um dia eu quero ser igual àquele pastor. E o meu pastor, ele falou assim: olha, ele tem muito conhecimento, ele é muito inteligente. E eu disse: pois é, um dia eu quero ser. Eu era novo convertido, um dia eu quero ser como ele. Aí o meu pastor pegou e me apresentou para esse pastor. Esse pastor inclusive me levou lá no estande da CPAD e ele me indicou esse livro, o Calendário da Profecia. Eu comprei esse livro. Hoje já são praticamente 100 mil reais investidos em livros, mas começou a partir deste livro aqui. E esse pastor se tornou para mim uma inspiração nessa questão de conhecimento, nessa questão de busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Tornou-se um pai, uma bênção para a minha vida. E eu quero louvar a Deus por a vida desse pastor, pastor Augusto Moraes, que tem sido uma bênção também na minha vida. Que Deus continue abençoando. Queridos irmãos, precisamos continuar exercendo o nosso papel de sacerdócio real e liderando e permitindo ser liderados. Deus em Cristo abençoe a todos. Muito obrigado pelo privilégio desta oportunidade. Graças a Deus. Deus continue.